Você sentiu algum tipo de pressão quando você entrou aí profissionalmente já correndo, independente de Fórmula 1 ou não, por ser filho do Nelson Piquet? Ou você se Não, cobrava não por porque isso, eu cara? me cobrava muito mais, né? Entendi. Eu acho que o cara, além de você ter que gostar muito para você ser bem-sucedido, aí na nossa questão do nosso esporte, se você não tem aquela fome, aquela vontade de querer vencer muito, você vai receber pressão dos outros, seja de jornalista, de fã, de qualquer coisa que está em torno de você. Então eu me cobro tanto que até um erro, né? Essa parte minha até eu me cobro até demais, eu até sofro demais quando dá as coisas erradas, tipo, é errado, porque automobilismo tem um cara que ganha, tem 30 carros, então a maior parte das vezes você não vai ganhar, entendeu? Ainda mais se você tá numa equipe que não tá competitiva, ou não tá num momento legal, isso, aquilo, você pode passar anos às vezes sem ganhar, isso acontece, né? Você vê quem acompanha a Fórmula 1, você pega o Nico Hülkenberg, por exemplo, é um piloto super talentoso e tudo, mas ele ficou 10, 15 anos na Fórmula 1, nunca fez um pódio, só que mesmo assim é um piloto muito bom. Todo mundo sabe que ele é um piloto capaz. Então, assim, eu sempre me cobrei muito. Então, é um defeito que eu tenho, me cobro até demais, sofro demais, fico estressado demais quando as coisas não dão certo, mas, porém, as coisas externas que acontecem praticamente não me afetam. Perfeito. E como que foi sua experiência na Fórmula 1? Cara, olhando para trás, é muito fácil a gente olhar para trás e ver o que não deu certo, né? Nosso grande erro na Fórmula 1 foi eu não ter um empresário lá, uma pessoa realmente cuidando de mim, né? Hoje em dia na Fórmula 1, quem acompanha, você vê, até no próprio show da Netflix, você vê, por exemplo, vou pegar uma pessoa lá, uma situação, que é o Carlos Sainz lá, que ele tem um primo dele como advogado. Ou o próprio Alonso, que tem aquele... Mas ele não aparece muito nas imagens, que tem um empresário dele que é um espanhol. A maioria desses pilotos, eles têm o empresário deles como se fosse um advogado, um amigo, um familiar, que é aquele cara bem próximo. Aí, às vezes, ele tem um empresário comercial, que é o cara que tá por dentro das coisas, só que, às vezes, esse cara aí tem 3, 4 pilotos, entendeu? No meu caso, eu não tinha esse cara próximo de mim, esse cara que era meu advogado, meu primo, ou meu pai, alguma coisa. Porque uma vez que a gente entrou lá, meu pai achou beleza. A pessoa que tá lá vai cuidar do Nelsinho, que na época era o Flávio Briatore, vai cuidar do Nelsinho porque é o piloto dele. Só que a gente talvez não pensou também que o cara tinha mais 5 pilotos. Então, o cara não vai preocupar exatamente o que é melhor pra mim. O cara vai preocupar o que é melhor pra ele. O que no geral é melhor aqui nos 5 pilotos? Pô, o cara na somatória tem que ganhar X, entendeu? Então, isso é o que faltou pra mim e me colocou em umas posições muito, muito vulneráveis lá, que acabou acontecendo o que aconteceu, né? A equipe pedindo para fazer uma coisa, me obrigando a fazer uma coisa que na época eu estava lá sozinho, não tinha uma pessoa para Te orientar? me orientar, para poder me defender, poder falar, Nelsinho, ó, isso aqui é errado, isso não vamos fazer, vou achar outro jeito, ou, enfim, né? Dar uma volta nisso aí. Mas como era eu sozinho, com 21 anos praticamente, 22, foi uma situação muito complicada para mim, né? Eu não tinha ninguém lá para mim, meu pai não estava lá, não tinha empresário, era o próprio chefe da equipe, era meu próprio empresário, que era empresário de mais uns 5 pilotos, então ele tinha que fazer o que era melhor para ele, né? E qual foi o momento mais difícil para você no automobilismo? Olha, automobilismo para mim foi muito sobe e desces, né? Eu acho que, obviamente, esse momento da Fórmula 1 foi quase destruir um sonho de uma criança, né? Porque eu dediquei minha vida para chegar lá. Eu não vou dizer que realizar um sonho é ganhar um campeonato do mundo, né? Você só andar por andar, quem é apaixonado por corrida, quem vive corrida e quer ganhar. Participar, a gente não tá afim de participar. Tanto é que esse ano eu até abandonei a Stock Car porque a gente estava numa equipe que não estava dando certo e eu não queria mais só participar, eu tô lá para ganhar. Então eu preferi dar um passo para trás para voltar ano que vem. Mas voltando ao assunto, aquilo realmente foi uma coisa que eu fiquei com muito medo de perder aquele fogo, aquele tesão por corrida, perder aquela paixão. E surgiu a oportunidade de correr de NASCAR. E eu fui fazer alguns treinos, onde fazer treino por treino, né, você não sente ainda aquela adrenalina. Mas quando eu fiz a primeira corrida de NASCAR mesmo, em Daytona, foi em 2010, eu acho,
Aí eu realmente... Aí voltou o fogo. Aí eu conheci a NASCAR, foi um mundo que eu me apaixonei, que sou apaixonado até hoje pela NASCAR. Eu só não estou lá até hoje porque por um estrangeiro, um não americano, tá correndo lá conseguindo patrocinadores é difícil. Então eu fiquei lá uns 4 anos, fui o primeiro brasileiro a vencer na NASCAR, ganhei 4 corridas lá. Foi uma experiência inacreditável. E aí eu fui de lá, eu migrei pro Rallycross, onde eu andei num carro super legal, um carro do WRC, só que era em pista fechada, com asfalto, com salto, terra, asfalto, enfim, era uma modalidade bem diferente, mas também bacana, só que era uma categoria, era uma transição que eu estava fazendo entre a NASCAR até pintar a Fórmula E. E aí pintou a Fórmula E, aquele campeonato como se fosse a Fórmula 1, só que elétrica. E eu estava sem andar em monoposto, aqueles carros Fórmula, estava sem andar naquilo há quase 10 anos. E aí eu sentei, foi de última hora, eu não tinha feito os treinos de pré-temporada, eu cheguei um dia antes de começar o campeonato, na menor equipe que tinha, uma equipe de um chinês gangster lá, um cara muito gente boa, só que era um mafioso da China, que conhecia o dono da categoria, que acabou sobrando uma vaga, ele pegou. E vencemos o Campeonato do Mundo de Fórmula E. O primeiro campeonato que existiu da Fórmula E, nós ganhamos. Então, minha carreira sobe e desce. Eu acabei saindo de lá, comecei a empreender no Brasil, comecei a correr de Stock Car no Brasil e acabei mudando, voltei para o Brasil tem 2 anos, mais ou menos. Enfim, agora estou assim, ao mesmo tempo tentando empreender, mas... Mas antes da gente entrar no assunto de empreendedorismo, só pra gente... Eu queria voltar lá na Fórmula 1. Quando que você tomou a decisão, assim, de sair da Fórmula 1? Você falou, não dá mais, vou seguir novos ares aí, novos horizontes. Olha, muita gente não entende. Muita gente acha que teve um acidente lá e eu saí fora. Não foi isso, né? O acidente aconteceu em 2008. Eu continuei correndo um ano ainda depois daquilo. E aí depois de um ano a Renault quebrou meu contrato, que eles não podiam. Só que ninguém estava sabendo dessa história que a equipe tinha mandado fazer uma coisa, né? E quando eles quebraram meu contrato, que não deviam ter quebrado, porque... não podia ter, eu tinha um contrato de 2 anos. Falei, bom, eu estava tão de saco cheio, tão decepcionado e tão assim, frustrado com tudo. Eu falei, cara, tá bom, então, mas todo mundo precisa saber também o que aconteceu. Então eu soltei o que aconteceu. A maioria, 90% das pessoas que souberam daquilo não entendem, julgam aquilo, e entendo, né? O brasileiro tem mania de não ler o que aconteceu e julgar as coisas por ler o título, né? Perfeito. Isso acontece... Não, e a mídia adora ser tendenciosa, cara. A mídia... Ela manipula do jeito que ela quiser. É impressionante, matéria, porque né? não é só de manipular, mas especialmente a mídia brasileira, né? Ela quer falar mal, ela não quer entender do assunto, né? Você vê isso nas menores coisas, como, por exemplo, esse final de semana na Stock Car, você vê a Globo.com soltando uma matéria sobre um piloto falando que ele causou um acidente que era muito perigoso e que não foi culpa dele, né? Então eles não estudam sobre o que aconteceu, os fatos, para fazer uma matéria, não. Eles querem criar polêmica, eles querem fazer barulho, só isso, né? Então essa é a grande diferença também que eu vejo da mídia brasileira com a mídia da Europa. Eu não vou nem falar dos Estados Unidos, que também não sou muito por dentro lá, mas os amigos, não amigos, mas os conhecidos nossos, que meu pai respeita, né, os jornalistas do meu pai, são pessoas que estudam os fatos, que têm abertura para você falar com qualquer pessoa dentro da Fórmula 1, porque eles criaram um respeito, né, eles estão numa posição que eles só falam as coisas verdadeiras, falam de uma maneira certa e todo mundo acaba dando muita credibilidade para eles. Diferente de muita mídia aqui no Brasil que só quer causar, entendeu? Enfim, então, voltando ao assunto, quando eles quiseram quebrar meu contrato, em vez de eu entrar na justiça e provar que não podiam, eu já estava tão decepcionado com aquilo tudo que eu resolvi mudar os ares e ir para os Estados Unidos para fazer essa tentativa de NASCAR. Então foi aí nesse período aí que aconteceu essa mudança.